Olá, pessoal. Então, ainda dentro do nosso assunto progressão geométrica, né, nós vamos falar sobre o termo geral de uma PG. Da mesma forma também como nós falamos sobre o termo geral de uma PA. É basicamente a mesma coisa, né? O que muda, no caso aqui, é a razão, né? A razão em PA a gente utilizava R. A razão em PG a gente utiliza o Q, né, como símbolo da razão, ok? Então nós temos aqui uma PG qualquer, né? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, enésimo termo, né? Como nós já vimos em PA, pode ser o último termo ou pode ser um termo geral, um termo qualquer, por isso esse nome, termo geral de uma PG, tá? A gente percebe aqui, ó, que esse A2, o meu segundo termo, ele é igual ao primeiro termo vezes uma vez a razão, ok? Então, o segundo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão. O terceiro termo, ele é igual ao primeiro termo vezes a razão vezes a razão. Então, o terceiro termo, A3, é igual a 1 vezes Q elevado a 2, vezes Q vezes Q. Ok? Ó, Q ao quadrado. O meu quarto termo vai ser igual meu primeiro termo vezes a razão, vezes a razão, vezes a razão. Então, o meu quarto termo vai ser igual a 1, primeiro termo, vezes Q elevado a 3. Aí você percebe que o índice dali e o índice daqui, né, ele vai corresponder à subtração desses daqui, eu vou ter o expoente do Q. Veja que 2 menos 1, o expoente do Q é 1, ok? 3 menos 1, o expoente do Q é 2. 4 menos 1, o expoente do Q é 3. Então, se eu tiver A índice N, vai ser igual o A1, que em todos eles aqui se repete, vezes o Q, que todos eles também se repete, só que o expoente vai ser esse daqui menos 1, N menos 1. Então, de uma forma geral, eu vou ter que o meu termo geral, né, meu termo geral, AN, vai ser igual a 1, primeiro termo, vezes a razão, elevado a N menos 1. Ok? Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar para encontrar aí o termo geral. Ou, de repente, encontrar a razão, ou o primeiro termo, ou o número de termos. O que estiver faltando aqui nessa equação é o que a gente vai utilizar a fórmula para encontrar, ok? Então, vamos ver aqui esse primeiro exercício resolvido aqui, né, que não está resolvido, mas nós vamos fazer junto, né? Qual vai ser, ó, o nono termo da PG? Como eu disse, a N pode ser o último termo ou pode ser um termo qualquer, ok? Então, aqui no caso, o exercício quer saber quem é o nono termo dessa PG, ok? Então, nós vamos pegar aqui e coletar, extrair do problema, os dados que ele fornece. A fórmula, mais uma vez, eu estou repetindo aqui, tá? O que ele me fornece? Primeiro termo, né? Esse aqui é o primeiro termo, 81. A1 igual 81. A razão, ele fala aqui? Ele não fala, mas a gente sabe que a razão é igual qualquer termo dividido pelo seu antecessor. Então, eu posso pegar aqui, ó, 9 e dividir por 27. Então, a minha razão vai ser igual a 9 dividido por 27. Como dá para simplificar aqui, ó, o que eu faço? Eu divido 9 por ele mesmo e divido 27 também por 9, porque 27 é divisível por 9. Isso vai dar 9 por 9 vai dar 1, 27 por 9 vai dar 3. Então, tá aqui, ó, a minha razão é 1/3. Número de termos. Olha o que ele diz aqui pra gente, ó. Qual é o nono termo? Então, ele está dizendo que essa PA aqui, ó, tem 9 termos, tá? Qual é o nono termo? Então, o meu último termo dessa PA, o que me interessa pelo menos,
é o n igual a 9. Número de termos igual a 9. Então, n é 9. Quem é esse termo? Quem é o nono termo? O A9? Eu não sei. É o que eu vou descobrir utilizando essa forma. Não é isso que está faltando? A n? É. No caso aqui, a 9, porque é o nono termo. Então, vamos aplicar ali aquela fórmula. Já encontrou aqui a razão, então vamos aplicar essa formulazinha que a gente já conhece, certo? Então vai ficar AN. Quem é meu AN? É justamente o que eu quero saber. A9. A1, 81. Vezes a razão que 1/3 elevado a n, que é 9, menos 1. 9 menos 1, 8. Aqui, a gente vai utilizar muito as propriedades aí de potenciação, né? Equação exponencial. Então tem que estar bem afiado nisso. A gente já viu em aulas anteriores como é que se trabalha com equação exponencial, né? Já fiz resumo aí de propriedade de potência, né? Tudo isso a gente já revisou. Então é só dar uma olhadinha lá nos vídeos anteriores e vamos ver como é que a gente faz. Esse 81 aqui, eu vou colocar na base 3. Ó. Eu vou pegar 81 e vou fatorar. Por 3 vai dar 27, por 3 vai dar 9, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Parou aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, ó, 3 a quarta. No lugar do 81, a 9 igual 3 elevado a quarta, vezes. Ó, 1/3, propriedade de potência, né? Eu posso transformar 1/3 em 3 elevado a menos 1. 1/3 é igual a 3 elevado a menos 1, que está elevado a 8. Aqui eu tenho a potência de uma outra potência, né? Então, você repete a base e multiplica os expoentes. Então, o seu A9 é igual a 3 à quarta vezes 3 elevado a menos 8. Então, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Diz a regra que eu repito a base e somo os expoentes. Repete a base e soma os expoentes. Menos 8 mais 4. Então, seu A9 vai ser igual a 3 elevado a menos 4. Dependendo do tipo de questão, você já tem a resposta, né? A9 igual 3 elevado a menos 4. Mas dependendo da questão, você teria que transformar isso numa fração, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Esse 1/3 não virou 3 elevado a menos 1? Então, se eu tenho 3 elevado a menos 1, eu posso transformar em 1/3. Então, aqui eu não tenho 3 elevado a menos 4, eu posso transformar esse A9 em 1 sobre 3 elevado a 4. E em última análise, eu posso colocar A9 igual a 1 sobre 81. Dependendo de como estiver a resposta da questão que você estiver fazendo, você poderá encontrar dessa forma ou poderá encontrar dessa forma aqui. Ok? Não tem nada de tão complicado, desde que você, né, mantenha aí o estudo e recorde as regras aí de potenciação, tá? De equação exponencial, propriedade das potências, tudo isso aí vai ser muito utilizado aqui nessa parte, né, de termo geral da PG. Esse nosso número 2. O número 2 está aqui. Qual é o primeiro termo da PG em que A6, ou seja, o sexto termo, tá? É igual a 96 e que a razão é igual a 2. Então,
ele não dá, ele dá 1? Não, é justamente o que ele quer, tá? Então eu tenho o número de termos, porque, ó, sexto termo. Então eu tenho 6 termos. O sexto termo é o último termo dessa PG. Ele é igual a 96. Então o último termo dela, a N, 96. E a razão, ele diz, a razão é 2. Então é só jogar na formulazinha. A N, que a gente tem, 96, é igual a 1, que a gente está procurando, vezes o Q, que é 2, elevado a N menos 1. N é 6, 6 menos 1, 5. 96 é igual a 1 vezes 2 à quinta, é 32. Né? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 2 à quinta, 32. Eu tenho aqui um produto e eu quero saber quem é a 1, pego esse 32 e jogo para cá, dividindo 96. Então, esse A1, veja só, 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, 96 dividido por 32 vai dar 3. O que o exercício pede é só isso. Qual é o primeiro termo dessa PG? Então, está aqui, primeiro termo igual a 3. Vamos ver o número 3, então. Quantos termos tem essa PG? Primeiro termo, ó, fornecido. Razão, é só pegar esse e dividir por esse. O último termo, meu AN, vai ser menos 512. Então, está aqui, ó, primeiro termo, menos 1. Que eu posso pegar, ó, menos 2, que igual menos 2 dividido pelo que está na frente dele, né? Menos 2 dividido por menos 1. Sinais negativos em cima e embaixo, então o resultado vai ser positivo. 1 dividido por 2 é 2 mesmo. Então, a nossa razão aqui, ó, é 2. Ainda não é o que a gente está querendo. O que ele quer, na verdade, é N. Quantos termos tem essa PG? Mas já encontramos aqui a razão que vai nos auxiliar. Eu só posso, né, ficar com uma incógnita na equação, senão eu não resolvo ela. Então, aqui, ó, eu já tenho a formulazinha aqui estampada, né? Então, vamos substituir o que tiver que substituir. A N, meu último termo, menos 512. Igual, primeiro termo, menos 1. Vezes a razão, vezes 2. Elevado a N menos 1. Eu não tenho o valor de N, então é N menos 1 mesmo. Menos 1 multiplicando o 2, pego o menos 1, trago para cá dividindo. Então você vai ter menos 512 dividido por menos 1 vai ser igual a 2 elevado a N menos 1. Dividindo aqui vai ficar positivo, né? Então, 512 é igual a 2 elevado a N menos 1. Como eu disse, a gente vai utilizar bastante equação exponencial, propriedade das potências, né? Potenciação. Veja bem, ó, eu tenho 512. Isso aqui é clássico, né? A gente sabe, 512. Vou fazer aqui do lado, ó. Mas você já sabe, né? Porque isso já foi feito uma série de vezes na sua vida. 512 é par, você vai dividir por 2, vai achar 250. E 6 vai dividir de novo, vai achar 120. E 8 por 2 vai achar 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então você tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então você tem 2 elevado a 9.
no lugar desse 512, ó, eu vou escrever 2 elevado a 9. Então, 2 na 9 igual 2 na n menos 1. Como eu tenho bases iguais, ó, então em cima também é igual. Então, vou invertendo ali, fica n menos 1 é igual a 9. Joga o menos 1 para lá, ele vai positivo. Então, n é igual a 9 mais 1. N igual a 10. Quantos termos tem essa PG? Essa PG tem 10 termos. Ok? Então, você aguarda mais um instantinho que eu vou colocar mais algum exercício aí e volto já. Um instante. Então, pessoal, vamos aos nossos exercícios aqui, né, para dar continuidade ao nosso trabalho. Número 4. Obtenha o valor de x de modo que a sequência 8x2 nessa ordem forme uma PG. Então, a gente sabe que para formar uma PG é preciso que haja uma razão, ou seja, um valor constante que, multiplicando o valor anterior, resulte no valor posterior. Ou seja, se eu pegar o 8 e multiplicar por uma determinada razão, tem que dar x. Se eu pegar x e multiplicar por essa mesma razão, tem que dar 2. Na PA era somando, né? Se eu somasse 2 com a razão, tinha que dar o x. Somando o x com a razão, tinha que dar 2. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Então, eu sei que se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro termo, né? Então, vai ficar 8 e dividir por x, eu tenho que encontrar a razão. E essa razão tem que ser a mesma desse por esse, né? X dividido por 8. X dividido por 8. E 2 dividido por x. 2 dividido por x. Ok? Se eu dividir o segundo termo pelo primeiro, eu tenho que encontrar a mesma coisa que se eu dividir o terceiro pelo segundo, né? Porque se eu multiplicar 8 pela razão, tem que dar x. Se eu multiplicar x pela razão, tem que dar 2. Então, eu tenho aqui uma igualdade de frações, né? Então, o que eu faço? O que você mais gosta de fazer, pegar aqui, ó, e multiplicar cruzado. Então, você vai ter x vezes x, x elevado a 2. E 2 vezes 8, 16. Então, se você quer saber quem é, né, esse cara aqui, x vai ser igual mais ou menos a raiz de 16. Então, x vai ser igual mais ou menos 4. Ok? Por que mais ou menos 4? Né? Porque se eu tiver 8, 4 e 2, eu tenho uma PG, certo? Uma PG decrescente, tá? 4 dividido por 8 vai dar meio. 2 dividido por 4 também vai dar meio. Então, a razão aqui, ó, igual a meio, certo? Multiplica meio por 8, tem que dar 4. Multiplica meio por 4, tem que dar 2. Beleza, né? E se eu tiver 8 menos 4 e 2, eu também tenho uma PG. Só que em vez da razão ser positiva, a razão vai ser negativa. Então, no caso aqui, meu Q vai ser igual, por exemplo, 2 dividido por menos 4. Aí você está vendo aqui, ó, positivo dividido por negativo. Então, o seu Q
vai ser negativo, né? Divisão entre números com sinais diferentes, resultado negativo. 2 dividido por 4 fica igual a meio. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então, a nossa razão aqui, nesse caso, seria menos meio. Ok? Aqui eu tenho uma PG decrescente, aqui eu tenho uma PG alternante, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, ok? Tranquilinho, né? Sem muita dificuldade esse. Vamos então para o nosso quinto exercício. Qual o número de termos de uma PG onde o primeiro termo é A1? O que ele quer saber? Número de termos. Então, ó, N a gente não tem. Ele diz que o primeiro termo, então A1, a gente tem. Ele diz que é meio. A razão é igual a 2, Q igual a 2. E o último termo, AN, igual 128. Então, só jogar na fórmula. AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A N ele fornece 128. Primeiro termo ele dá. A razão ele dá. Só não dá o N. Então aqui é N menos 1. Então eu tenho um produto. Posso pegar esse meio aqui, ó, e passar para cá, dividindo o 128. Então fica 128 dividido por meio vai ser igual a 2 elevado a N menos 1. 128 dividido por meio é 128 vezes 2 sobre 1, que é igual... Vou abaixar um pouco. Não, aqui, ó. Que é igual a 2 elevado a N menos 1. 128 vezes 2, você vai ter, então, 256 dividido por 1, é 256 mesmo, é igual a 2 elevado a N menos 1. Da mesma forma como nós fizemos no exercício anterior, né? A gente vai pegar esse 256 e vai fatorar, né? Então, vamos fazer aqui. Tá? 256. Faz de conta que você não sabe quanto é que dá. Então, é par, você vai dividir por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, você vai ter uma potência de base 2 e o expoente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o expoente aqui vai ser 8. É a mesma coisa, então, que 256. Então, aqui no lugar do 256, eu vou escrever 2 elevado a 8. É igual a 2 elevado a N menos 1. Então, você tem aqui, ó, uma igualdade de potência de mesma base. Se você tem igualdade, se embaixo é igual, então em cima também é igual. Aí fica facinho, facinho. Então, despreza as bases, né? E vai ficar com N menos 1 igual a 8. Passa esse 1 para lá, ele vai passar, né, positivo. Então, você vai ficar com N é igual a 8 mais 1, N igual a 9. Número de termos era o que ele queria. Número de termos é o que nós achamos. Então, número de termos dessa PG é igual a 9.
né? Tranquilinho, tranquilinho, só aplicou a forma, os dados o problema fornece, tranquilo, sem maiores problemas, né? Então, vamos apagar isso aqui, para não atrapalhar o próximo. E vamos ver lá o que a gente vai fazer. Número 6, determine o primeiro termo da PG em que A7, sétimo termo, é 32 e a razão Q igual a 2. Então, o que a gente tem? Primeiro termo é o que ele quer, A1. A7, então, N igual a 7, certo? Se eu tenho o sétimo termo igual a 32, número de termos, 7. E o meu A7, no caso, seria o meu AN, né? A7 igual 32. E a razão igual a 2. Então, molinho, molinho, só falta 1. E joga na forma. AN 32 igual a 1. É o que eu quero. Vezes Q, 2. Elevado a N menos 1. 2 elevado a 7 menos 1. 2 elevado a sexta. Então, 32, 2 a sexta. Não é isso? 32. Eu posso colocar lá 2 a sexta como 64. Você sabe que vai dar isso, né? Então, vai ficar aqui, 32 igual a 1 vezes 64. 32 dividido, passei para cá, por 64, igual a 1. 32 e 64. 64 é o dobro de 32. Então, A1, 32 dividido por ele mesmo vai dar 1. 64 dividido por 32 vai dar 2, porque 64 é o dobro de 32. Então, o seu primeiro termo é meio. Determine o primeiro termo. Aqui, a gente poderia ter feito assim também, 32 é igual a 1 vezes 2 na 6. 32 é 2 a quinta. Então, A1 vezes 2 a sexta. Não é produto? Então, você pega 2 a quinta, divide por 2 a sexta e vai encontrar A1. Divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. A base é 2, 5 menos 6, menos 1. 2 elevado a menos 1 é igual a meio. A1 igual a 1 sobre 2 elevado a 1. Né? Então, você tem até mais de uma forma de encontrar o primeiro termo aqui. Né? Aqui eu peguei o 2 elevado a 6, transformei em 64. E aqui eu peguei o 32, transformei em 2 a quinta. E da mesma forma, dividi o que estava aqui pelo que eu trouxe de lá para cá. Aqui eu peguei o 2 a sexta, transformei em 64 e trouxe para baixo no 32 para dividir. E encontrei o mesmo valor sem nenhum problema. Ok? Por hoje, tá legal. Próxima aula a gente vê aí uns exercícios para vocês fazerem. Ok? Tudo de bom para vocês.